Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 40, 41 e 42 do livro do profeta Jeremias. Amém? Lembrando sempre que a versão que estamos usando é Almeida Revista e Atualizada, a famosa ARA. Vamos lá? Jeremias capítulo 40, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio do cativeiro de Jerusalém, de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor trouxe e os fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedeceste a sua voz. Tudo isso vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixe de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde julgares bem, próprio que irá. Mas, visto que ainda tarda em decidir-se, o capitão lhe disse: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte lhe aprover ir. Então vá. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, ele e seus homens, que o rei da Babilônia nomearam governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, que havia confiado homens e mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados para o exílio para a Babilônia, vieram ter com ele em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o netofatista, e Jezanias, filho do Maacatita, e eles e seus homens. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles, aos seus homens, e ele lhe disse: Nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos fará. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para dar a ordem aos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas de verão e azeite, e metei-os em vasilhas, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e de Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado o resto de Judá, que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão com muita abundância. Agora, meus irmãos, o capítulo 41, na verdade, o prólogo dele, ou seja, a leitura começa no versículo 13 do capítulo 40, tá? Então nós vamos ler aqui já entrando no capítulo 41, tá? Diz assim: Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes e exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias em Mispa, e lhe disseram: Sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhe deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida? De maneira que todo Judá se tem congregado a ti fosse disperso e viesse perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisas, porque isto que falas contra Ismael é falso. Sucedeu, agora já entrando no capítulo 41, tá? Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens, capitães do rei com eles,
a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. Ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Terrível, né, irmãos? Quanta falsidade, né? Comeram juntos e logo depois matou o governador de Judá. Sucedeu que no dia seguinte em que ele matara a Gedalias, sem ninguém a saber, que vieram os homens de Sinquém, de Siló, de Samaria, e vieram homens, 80 homens no total, com barba rapada e vestes rasgadas do corpo retalhado, trazendo consigo oferta de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro, Ismael, filho de Netanias de Mispa, ia chorando. Ao encontrá-los, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, ele e os que estavam com ele, e os lançaram num poço. Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não mate a nós, porque temos depósito de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como aos outros. O poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira, além de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos a Ismael, filho de Netanias. Ismael levou cativo ao resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei, todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, todos os príncipes do exército que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram consigo a todos os homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que havia em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas e voltou-se para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi aos filhos de Amon. Tomou então Joanã, filho de Careá, a todos os príncipes e exércitos que estavam com ele e todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, levara cativo a Mispa, depois de ter ferido a Gedalias, filho de Aicã, isto é, os homens valentes de guerra, e as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recobrado de Gibeão. Partiram e pararam em Jerut-Quimã, que está perto de Belém, e dali entraram no Egito, e por causa dos caldeus, por isso temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Então, irmãos, pode ver aqui que depois da invasão babilônica, os que ficaram ali na terra ali viveu uma anarquia terrível, né? Sem uma ordem estabelecida, né? Meu Deus, que situação. Capítulo 42. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com seus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: Já vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, e não fazemos segundo toda a palavra que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus.
Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificareis e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não os arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, se tiverdes firmes o propósito de entrar no Egito e fordes lá para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os vossos passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome, de peste, e não restará neles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição e de espanto e de desprezo e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje, porque vós, a custo de vossa vida, e a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo quanto ele disser, o Senhor, nosso Deus, declarar-nos assim, e assim o faremos. Mas, tendo-vos declarado isto hoje, não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei por certo que morrereis a espada, a fome, a peste, e no mesmo lugar onde desejaste ir para morar. Então, nesse capítulo 42 aqui, fica claro, né, que a ordem do Senhor é para que eles permanecessem na terra, o restante de Judá, né? Porém, eles estavam com o propósito de ir para o Egito. Jesus tem misericórdia e nos livre da tentação do desejo de voltar para o Egito, né? Meus irmãos, agradeço uma vez mais por assistir a mais esse vídeo. A gente continua pedindo aos irmãos que deixem lá o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam aí, né, se inscrever caso não é inscrito ainda, nos seguir nas redes sociais, compartilhar esse vídeo aí com seus contatos, com seus grupos, com seus familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.